Oi pessoal, aqui Luiz Eduardo, novamente para dar sequência à nossa videoaula do visualbasic.net. Nessa aula de hoje, nossa quinta aula, vou falar sobre a orientação a objetos. Dentro desse conceito de orientação a objetos, vou falar sobre os conceitos da orientação aplicados dentro do VB.NET, a criação de classes, explicar o uso das classes simples e a criação de seu código, heranças e interfaces, vou explicar a aplicação de heranças em classes, uso de interfaces, sobrecarga e sobrescrita de métodos, explicar o uso disso e como é que funciona isso no código, e as palavras reservadas me e mybase, que serve para acessar algumas informações dentro das classes. Pois vamos lá. Conceitos de objetos. Bom, a linguagem visualbasic.net é uma linguagem orientada a objetos. Portanto, encontramos as seguintes definições na sua estrutura. Todas as construções são consideradas classes. Então, tudo que você programa dentro do Visual Basic é uma classe. Não tem como fugir disso. Todas as classes derivam da classe Object, ou de classes que derivam dela. No caso, isso se chama herdar. Além disso, o visualbasic.net permite todas as demais funcionalidades esperadas de uma linguagem orientada a objetos, como encapsulamento, herança, polimorfismo, sobrecarga, sobrescrita. Vou comentar elas a seguir. Falando sobre a criação de classes. Então, classes são unidades de software que contêm dados e procedimentos relacionados. Dessas classes, originamos objetos, os quais são utilizados em demais códigos do programa. O código-fonte de classes visualbasic.net são armazenados em arquivos .vb e possuem a seguinte sintaxe. Então, uma classe sempre vai ter public, class e o nome da classe. Às vezes pode não ser public, pode ser daqui a pouco outro tipo de modificador de acesso, mas geralmente é public. Dentro das classes, podemos utilizar quaisquer tipos de comandos, subs, functions, propriedades, estruturas, enumerados, etc. Então, para criar uma classe no Visual Basic, se usa lá o menu Project, Add Class. Para utilizarmos uma classe, precisamos instanciar um novo objeto dela para uma variável. Isso é feito através de um comando construtor chamado new. Então, o código fica da seguinte maneira. Temos aqui o dim, meu objeto, as minha classe, onde o meu objeto é a variável. E ali a parte da classe é a construção da classe que a gente faz com public, class, aquilo que eu expliquei no slide anterior. Posteriormente, você vai pegar a variável e vai criar com o new uma nova instância para dentro desse objeto. Você pode fazer isso com duas linhas, como naquele exemplo de cima, ou no de baixo direto, dim, meu objeto, as, new, minha classe. Como todas as classes derivam da classe Object, qualquer classe, mesmo que esteja sem código, já possui alguns métodos como equals e toString. Vou mostrar isso ao vivo aqui então. Aqui eu já tenho alguns exemplos, vou fazer da forma mais básica por enquanto, só para a gente ver como funciona. Vou criar uma classe, class 1 mesmo, bem assim, que não tem código nenhum, para vocês verem. E aqui, num trecho de código vazio, vou colocar dim, Yabel, as, new, class 1. Eu não criei nenhum código lá dentro, mas a minha variável ponto, eu já tenho algumas coisas para ela, como o equals e o toString, que eu tinha comentado. Por quê? Porque ela herda de object. Esse foi só um exemplo. Voltando. Aqui tem um exemplo de uso com dados de uma pessoa, um exemplo um pouco mais real. Uma classe pessoa, que tem uma variável dentro, e uma sub para informar o nome da pessoa, e uma sub para tirar o nome da pessoa dentro dessa classe. E depois a utilização do código.
Vou mostrar ao vivo aqui com um exemplo que eu já tinha feito. Vou remover esse class 1 aqui que não vamos mais usar. Pois bem, eu criei uma classe chamada pessoas, pessoa, e tal qual está no exemplo do slide. Tem uma variável interna, privada, nome da pessoa, uma sub para poder informar o nome da pessoa e uma função que retorna o nome da pessoa. Aqui no form, eu criei uma variável aluno do tipo para essa classe aqui pessoa e passei meu nome do aluno para ele. E depois eu fiz a leitura deste nome para o meu label. Rodando, vocês vão ver. Aqui está. Vamos colocar passo a passo. Então, ele já criou a minha classe. Está aqui minha classe, tem uma variável dentro dela, que é uma variável nome da pessoa, e está vazio. No que eu executo isto, ele colocou o meu nome lá dentro. E no que eu executo essa aqui, dessa vez eu vou executar passando a execução para dentro da classe. Observe que ele foi até a classe, ele vai pegar o nome Walt Disney e vai me retornar para que seja exibido no label. Ok? Muito bem. Todas as classes possuem as subs new e finalize. O new é executado a cada criação do objeto e pode conter parâmetros. Então fica assim, public sub new. Sempre vai ter isso lá dentro. No caso, se você não tiver, ele simplesmente não é executado, mas ele sempre tem lá dentro. Utilize o new para indicar variáveis ou valores padrões para a sua classe. Tem também a sub finalize, que é executada quando o objeto é descartado, isso pelo garbage collector. Vou explicar para vocês na aula seguinte como é que funciona melhor essa história do finalize. Também tem uma outra função que é a dispose para trabalhar com garbage collector. Mas por enquanto vamos apenas trabalhar com o new por enquanto. Vou mostrar um exemplo para vocês. O construtor de uma classe geralmente é utilizado para colocar valores padrões para uma classe. Vamos supor que no momento que eu crio essa classe pessoa, eu já quero informar o nome dela, sem precisar eu informar posteriormente isso. Vamos lá. Public sub new e nome. Muito bem. Então, esta sub new eu posso remover a parte aqui do informa nome, vou tirar esse código daqui e vou colocar na minha sub new. O que eu estou dizendo com isso? Que no momento que eu criar meu objeto, ele só vai ser criado se eu passar por parâmetro o nome da pessoa, e assim ele já coloca o nome lá dentro. Aqui no meu código vai aparecer um monte de erro, porque eu já não posso mais trabalhar dessa forma, eu removi a função de informar nome e transferir para dentro do construtor. E aí fica dentro aqui, no momento que eu estou dando new da classe para esse objeto, para o objeto aluno, eu vou ter que passar meu nome lá dentro. Opa. Com isso eu já garanto que no momento que estou criando a classe, ele já vai ter as informações que eu preciso. No meu caso aqui, no meu exemplo, um nome. Ok? Vou mostrar como é que funciona durante a execução. Muito bem. No que eu executo, o new ele já está passando dentro do parâmetro para a variável nome e depois ele faz a leitura da mesma maneira que eu tinha feito anteriormente. Agora falando sobre encapsulamento.
Em uma linguagem orientada a objetos, encapsulamento é o ato de esconder os dados utilizados na classe e permitir que os dados sejam acessados pelos seus próprios métodos. Então, no exemplo que a gente fez ali da classe pessoa, eu tinha uma variável nome, que era uma variável privada dentro da classe. E aí tinha funções que chamavam essa variável nome, lá com informar dados, retornar dados, no caso informar nome e retornar nome. As vantagens disso é que protege os dados do objeto para uso indevido, ou seja, você vai sempre estar sabendo que os dados são acessáveis dentro do próprio objeto, não vai ter nada de fora bagunçando com dados deste objeto. Se alguma coisa acessa isso, é a própria classe. Minimiza o trabalho em casos de alterações e correções, porque todas as alterações estão dentro da classe. Separa a utilização e da manipulação de dados, ou seja, a manipulação é feita pela classe. A utilização você pode usar por fora, no caso, como no nosso exemplo ali, eu estava utilizando pelo form. Mas a manipulação dos dados é feita dentro da classe. Outra, garante segurança, pois há menos meios de alterar os dados. Então, como eu tinha comentado, somente dentro da própria classe é que os dados são alterados. Você tem a garantia que por fora não tem nada alterando, a não ser que alguém que usa a função informar dados. Se não for pela função informar dados ou informar nome que a gente criou no exemplo, nenhum outro meio para alterar aquela variável lá dentro. Agora falando de propriedades. Em classes visualbasic.net, criamos propriedades da seguinte maneira. Então, no exemplo ali de variável nome, string, eu posso criar uma propriedade chamada nome que faz uma leitura da variável nome e também uma escrita da variável, jogando um valor para dentro dela. É como se eu tirasse aquela função de informar nome e ler nome e transformar isso numa propriedade. Observe que a propriedade apenas provê o fácil acesso a uma variável. Igualmente, teremos que manter as variáveis nas classes para guardar os dados de propriedades. Vamos mostrar ao vivo aqui. Então, eu pego aqui essa implementação que eu tinha feito no exemplo anterior. Em vez de eu ter tudo isso aqui, eu vou tirar isto. Posso tirar o construtor também e criar uma public property nome. Muito bem. Onde no get eu dou um return do nome pessoa. E no set, que vem um valor, eu coloco o nome pessoa igual ao valor. Vou ter que alterar o form aqui, porque eu estava utilizando isso no construtor. Vou tirar aqui. Eu simplesmente coloco aluno nome igual a o nome que eu tinha antes. E a hora que eu quiser ler isso aqui, eu escrevo aluno ponto, nome. Um faz a leitura, outro faz a escrita. No caso, escrita e leitura. Vamos rodar isso. Olha lá. Coloquei a informação dentro da variável, dentro da classe, perdão, e fiz a leitura. Tudo num ponto só. Ele fez a criação. Observe aqui, ó. Está vindo o Walt Disney e vou jogar para a variável nome pessoa. Vou fazer a leitura da variável. Ele lê o nome da pessoa que está dentro da classe e retorna para mim.
Isso é propriedade. Poderíamos fazer tudo isto sem o get e o set aqui. Vou mostrar isso para vocês mais tarde, ainda dentro dessa videoaula. Heranças. Herança é um processo pelo qual um objeto adquire as propriedades de outro objeto. Com isso, um objeto é semelhante ao outro, sendo possível modificar ou incrementar a classe herdada sem alterar a original. Para que uma classe herde a outra, use-se a palavra-chave inherit. E logo em seguida, o nome da classe a ser herdada. Então, aqui no exemplo, public class, nome da classe, inherit, a classe que quer herdar. Só tem um detalhe, o Visual Basic não suporta heranças múltiplas. O .NET, em geral, não suporta heranças múltiplas. Por isso, é possível apenas herdar de uma única classe. Então, você só vai poder herdar de uma classe que tem ali. Você colocar. Aqui num exemplo, ó, temos a classe pessoas com propriedade nome, endereço e uma sub para imprimir dados. Se eu criar uma classe pessoa física, ele vai herdar nome e endereço e eu posso criar informações que só pessoa física tem. CPF, título de eleitor, mas ele já tem nome e endereço, porque herdou da classe pessoas. O mesmo acontece se eu criar uma classe pessoa jurídica. Daí eu posso adicionar CNPJ, inscrição estadual e outras coisas. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Vou deixar a minha classe pessoa aqui. E aqui está a minha classe pessoa física, onde eu já criei duas propriedades, CPF e título de eleitor. Observe que dessa vez eu não coloquei nem get, nem set, porque essa implementação já faz todo o trabalho para a gente não precisar criar uma variável interna, um get, um set. Tudo está dentro dessa própria propriedade aqui. É um jeito simplificado de fazer a mesma coisa que a gente fez na classe pessoa. É a mesma coisa. Aqui eu fiz de uma maneira mais didática, mais explicativa. Aqui é a mesma implementação. A diferença é que eu não precisei criar nenhuma variável dentro. Vou mostrar para vocês o código. Ao invés de eu ter uma classe pessoa, eu vou criar aqui uma instância da classe pessoa física. Observe vocês. Só mudei aqui, mas ele vai ter toda a mesma implementação de uma pessoa normal. Ela tem uma classe que herda. Vou mostrar para vocês que herda de pessoa, portanto, possui uma variável, uma propriedade nome. Olha lá, tem nome. A diferença é que essa classe tem CPF também. Posso colocar valores para CPF também. Olha lá, CPF 123. Em vez de ler o nome, leio o CPF. Vejam. Interfaces. Interfaces são códigos que servem para definir a estrutura de uma classe sem especificar a construção interna. Assim, interfaces especificam o que uma classe deve fazer, mas não especifica como deve ser feito. Em sua construção, usamos apenas definições como nomes de subs, funções, propriedades, constantes, etc. Então, uma interface serve para isso. A gente cria uma interface, diz o que ela tem que ter dentro, quais funções, quais propriedades, constantes, tudo isso, apenas para que classes possam utilizá-la. Isso é uma maneira de definir, como se fosse um padrão. Vamos criar uma interface que vai definir como todas as outras classes precisam ter. Olha,
interface para pessoas, tem que uma pessoa, não importa se ela é pessoa física, jurídica, ela tem que ter uma função para imprimir dados dela. Ela tem que ter uma função para retornar informações dela. É apenas para indicar o que uma classe deve ter ou não. Vamos usar um exemplo prático. Vamos supor que nessa construção aqui que a gente está fazendo de classes e coisas, vamos criar uma interface chamada amigável, para indicar o que uma pessoa amigável deve fazer. Sim, é um pouco piada, mas é só apenas um exemplo. Uma pessoa amigável, ela paga churrasco, ela convida amigos, ela passa a cola da prova. Eu não disse como ela faz isso, eu só disse que uma pessoa amigável tem essas funcionalidades. Aqui temos duas subs e uma função. Então, se eu disser que uma pessoa física ela deve implementar uma interface amigável, no que eu der um Enter aqui, ele vai criar vários códigos, já pré-indicando que, olha, se você vai implementar essa interface, você vai ter que criar uma sub convida amigos, que implementa a interface amigável. O que eu vou escrever aqui dentro é problema da classe pessoas. A mesma coisa com paga churrasco, a mesma coisa com passa cola da prova. O que eu implementar aqui dentro é a construção da classe pessoa física. Eu só disse que pessoas amigáveis devem convidar amigos, pagar churrasco, passar cola da prova. Enfim, eu passei como se fosse uma instrução. A definição de uma classe, para ser uma pessoa amigável, para implementar conceitos de pessoas amigáveis, elas devem fazer isso. Ok? Geralmente, durante o desenvolvimento, a gente usa classes para quando a gente quer definir padrões de classe, ou quando quer fazer a comunicação de alguma forma que envolva outras plataformas, e daí precisa se definir um padrão de classes, e aí se entra as interfaces. Ok? Este foi só um exemplo, uma analogia mesmo. Aqui, para utilizar as interfaces, use-se a palavra-chave implements e logo em seguida os nomes das interfaces separados com vírgula. Foi o que eu mostrei ali no exemplo. Será necessário criar todos os itens exatamente como estão nas interfaces, incluindo no final de cada item a palavra-chave implement, seguido do item que está sendo implementado. Aqui no exemplo, ó, já estava, no momento que eu implementei, aqui no que eu dei Enter, ele já criou as classes todas para mim. Já com os implementos todas, criou todas as funções e subs, já indicando o que foi implementado. Claro, o código está totalmente vazio. É possível implementar várias interfaces em uma classe, com vírgula. Olha aqui como é que é feito, vírgula, outra interface, vírgula, outra interface. Então, mais de uma interface pode ser implementada na mesma classe. Vantagens: garante uniformidade, pois as classes terão obrigatoriamente os mesmos nomes de construções. Permite criações dinâmicas de classes através do conceito late binding. Essa também é uma vantagem interessante. Se eu criar uma interface para número, sem instanciar o objeto, sem criar um new, ali no momento que eu estou dando din, meu número, as, i, número, i de interface. É um exemplo que eu estou criando. Então, eu posso criar uma classe uma classe número, que é um número inteiro, que implementa essa i número, ou uma número decimal. Nas duas, eu disse que teria que ter uma função E0, ali no meu exemplo, função da classe E0, só para testar se é 0 ou não. Na verdade, na minha implementação do i número, eu já disse para ele, olha, se for usar essa implementação, tem que ter uma função chamada E0 lá dentro. Portanto, não importa se eu usar a classe número ou a número decimal, as duas terão uma função chamada E0. Sobrecarga.
Sobrecarga é a habilidade de poder definir diversos métodos com o mesmo nome. O que irá diferenciar um método do outro é a chamada assinatura do método, que é a lista de argumentos. Por exemplo, temos ali calcular área com um lado as double. Se eu estiver calculando uma área de uma forma geométrica passando como um double, ele vai fazer um lado vezes o outro. Se for este um lado com um número com vírgula. Já eu posso passar a área como uma string, que vai fazer a conversão para double dentro dela e vai fazer a mesma coisa, que é multiplicar um pelo outro. Eu posso também passar um calcula área com uma outra com outros parâmetros, base as double, altura as double, e daí fazer um cálculo de base vezes altura. O que diferencia, observe que as funções têm o mesmo nome, mas o que diferencia é a assinatura, que é a lista de argumentos. Uma tem um argumento double, a outra tem outro argumento string e outra tem dois argumentos double. Isso fica da seguinte maneira dentro do Visual Basic. Olha aqui no meu exemplo, ele criou as três funções, só que o que muda é que uma é double, a outra é double double e a outra é string. Importante identificar importante na identificação dos métodos, que é a sua assinatura, que é composta pelas quantidades de parâmetros e seus tipos. Nomes de variáveis não interferem na assinatura, então não adianta criar lá uma função calculária lado as double e uma calculária altura as double. Ele não vai permitir isso. Ok? Sobrescrita. Sobrescrita é a habilidade de poder sobrescrever métodos de classes herdadas, criando novos resultados para este método sobrescrito. Para isso, usamos a palavra-chave overridable nos métodos que desejamos permitir a sobrescrita e overrides nos métodos sobrescritos. Então, por exemplo, na minha classe pessoa, se eu escrevesse no começo lá overridable na função retorna nome completo, no momento que eu criar uma pessoa jurídica, por exemplo, numa pessoa normal, um nome completo é composto por nome mais sobrenome. Mas uma pessoa jurídica, como é que é o nome completo de uma pessoa jurídica? Então, na minha classe pessoa jurídica, como ele herda de pessoa, o meu nome completo eu vou ter que alterar. Então, eu vou dar um override na função retorna nome completo e dentro da pessoa jurídica vou tornar essa função retorna nome completo diferente. Vou dar um return nome fantasia e o nome da razão social no meio. Eu estou mudando o jeito que o retorna nome completo funciona dentro da pessoa jurídica. Palavra reservada me. A palavra reservada me provê um acesso ao próprio objeto instanciado dentro da classe que está sendo executado. Observe esse exemplo aqui. Tem uma classe pessoa com a variável nome dentro e no momento que eu estou dando new, eu estou passando por parâmetro o nome da pessoa. Só que eu já tenho nome como parâmetro do new e um nome como variável privada dentro do objeto. Neste momento, tem uma ambiguidade aqui. Eu preciso dizer que é o me.nome que vai receber o valor de nome. Ou seja, o que está sendo passado ali no parâmetro vai salvar para o nome da classe, da variável privada que está dentro da classe. Já a palavra reservada myBase provê acesso à classe ancestral do objeto, ou seja, a que serviu de herança. Ela permite que os métodos da classe pai sejam acessados mesmo que tenham sido sobrescritos pela classe. Voltando ao exemplo aquele do nome completo, que eu fiz um overrides ali para fazer a minha alteração de pessoa jurídica, se eu quiser fazer uso da mesma função que a classe pai tinha, eu faço um return myBase e retorna nome completo.
Já a palavra reservada nothing, essa sim, muito mais utilizada. O nothing, que quer dizer nada, representa o valor padrão de qualquer tipo de dado. Ao atribuir nothing para uma variável, o seu conteúdo é alterado para o respectivo valor padrão. Por exemplo, aqui, no caso de um integer, se eu setar nothing para ele, ele vai retornar para zero, que é o valor padrão de uma variável integer. Já no caso de uma variável que for referenciada a um objeto, o nothing representa que a variável não está mais associada ao objeto, à classe, no caso. Por exemplo, aqui, Jim, aluno, S, pessoa. Depois, neste momento, eu coloco um new, pessoa, João. Eu estou dizendo que o aluno a variável aluno vai receber uma instância da classe pessoa com o nome João. Depois, digo aluno igual a nothing. Ou seja, este aluno, ali tem um errinho, é para ser aluno. Tem um aluna ali. Depois disso, quer dizer que a variável aluno não está mais apontando para aquela classe pessoa, então está desassociada. Atribuindo nothing a uma variável referência, indica-se que indica que essa variável pode ser limpa pela memória. Agora falando sobre o Garbage Collector. Quando instanciamos um objeto em Visual Basic, os bytes de memória são alocados para este objeto em uma área de memória chamada heap. Enquanto a variável de instância dessa referência fica armazenada na pilha. No decorrer da execução dos métodos, as referências feitas pelas variáveis a objetos podem ser alteradas e mais de uma variável pode referenciar o mesmo objeto. Também objetos podem ficar sem nenhuma referência a partir de um dado instante na execução de uma aplicação. A memória alocada para estes objetos sem referência é chamada de lixo, e aí do inglês garbage. Enquanto linguagens como C e a linguagem Pascal esperam que a memória alocada às estruturas de dados sejam devolvidas a partir de uma chamada explícita a um procedimento, um free, no caso do C, ou um dispose, no caso do Pascal, a linguagem Visual Basic.net, e assim como toda a plataforma.net, tem um método que na verdade é uma thread de baixa prioridade, mas tem um método, que é invocado automaticamente chamado Garbage Collector. Este método até pode ser chamado manualmente, via Garbage Collect, gc.collect. Mas geralmente o Garbage Collector ele é uma thread que fica rodando em baixa prioridade e fica limpando automaticamente objetos que não estão mais em uso. Vamos ver como funciona aqui neste exemplo. A figura abaixo demonstra a ação então do Garbage Collector. Vamos ver. Vamos supor que eu criei 3 variáveis da minha classe letra. Então, observe na pilha x, y, z. Eu criei as 3 variáveis, elas são do tipo letra, mas eu não criei elas ainda, não dei o new da classe. Então, a minha parte ali do heap não tem nada ainda. Só temos as variáveis nas pilhas, na pilha. No momento que eu dou um y new letra, e eu digo essa letra é a letra A, ele vai criar lá na heap um espaço de memória para y e vai colocar o que eu coloquei nessa classe lá dentro. No meu caso é apenas uma letra A, mas se fosse outra, uma classe com mais dados, colocaria tudo lá dentro e faria um apontamento, uma ligação. Y é igual a este espaço de memória. Mesma coisa eu fiz com x. X igual a letra e é B essa letra. Então, x aponta para um espaço de memória e lá dentro eu coloquei B. Já o z, eu disse que o z é igual a y. Ou seja, a ligação de z, na verdade, vai para o mesmo espaço de memória que tem dentro da heap que está apontado para y. É a mesma coisa. Então, por isso, ela fica com a mesma referência ao espaço de memória. Isso tudo é feito automaticamente pela plataforma.net. Agora começa a ter as mudanças aqui para a gente ver o Garbage Collector funcionando. Vamos supor
Nessa mesma situação, a partir disso, eu dou um y igual a nothing. Neste momento, o y perde a referência da ligação àquele trecho aquele espaço de memória que tinha um A dentro. E o z eu crio um new letra C. Então, ele deixa de ter aquela referência lá na memória também, o z, e eu crio uma nova referência, um novo espaço de memória e coloco o C lá dentro. Eu falo eu coloco, mas na verdade quem faz isso é o próprio .NET. Então o próprio .NET vai reservar um espaço de memória e vai colocar este valor lá dentro e vai apontar. Agora Z aponta para este espaço de memória. O que acontece? Aquele A sozinho lá, aquele espaço de memória, é uma memória candidata para remoção pelo Garbage Collector. Assim que possível, o Garbage Collector vai pegar aquele espaço de memória, vai limpar e vai deixar disponível para que uma outra variável, uma outra classe, alguma coisa possa ocupar aquele espaço lá. Então você não precisa desalocar aquele espaço. Automaticamente o Garbage Collector vai fazer isso para nós. Classes abstratas. Classes abstratas são classes que possuem código, entretanto, não podem ser utilizadas como objetos diretamente. Elas obrigatoriamente precisam ser herdadas. Em VB.NET, uma classe abstrata é definida pela palavra-chave must inherit. Então, cria-se uma classe da seguinte maneira: public must inherit class pessoa. Essas classes podem conter qualquer tipo de código. Métodos, funções também podem ser abstratos utilizando a palavra-chave must override. Com isso, a classe que for herdar a classe abstrata terá que escrever essa função ou método também. Da mesma forma, public must override function retorna o nome completo. Ok? Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Obrigado.